Então, vamos lá, gente. Ó, por onde que eu vou começar? Lembrando que os conteúdos dessa aula eu dividi em duas partes para o melhor aprendizado, melhor entendimento. Então, eu vou começar pegando as atividades que vocês fizeram ao longo da semana e vou corrigir junto com vocês, tá bom? Não vou espelhar a tela aqui para vocês não verem o resultado um dos outros, quem acertou, quem não acertou, mas cada um sabe o que respondeu, né? Então, eu vou pegar aqui e fazer uma breve correção, tá bom? Então, ó, começando, primeira atividade que eu passei para vocês sobre paleta de cores, ela falava sobre matiz, né? E eu pedi para vocês assinalarem a resposta correta. Então, eu coloquei algumas opções aqui, né? Eu coloquei a matiz, ela está relacionada ao conceito de luminosidade? Não, né, gente? A luminosidade, Não. ela vai estar relacionada à própria luminosidade, tá? Aí a próxima alternativa era, em resumo, é a cor em si mesma, também pode ser chamada de tom. Então, sim, Sim. era essa mesmo. Quem marcou essa acertou, tá? Tá certinho. Tinha as outras opções também pode ser chamada de croma, mas não, aí no caso seria a saturação, né? E aqui tá, é a soma das cores primárias, a quarta É. alternativa. A soma das cores primárias, aí a gente estaria falando de síntese aditiva e não sobre matiz especificamente. E a última alternativa era todas as anteriores, né? Então, sobre a matiz, ela em resumo é a cor em si mesma, também podendo ser chamada de tom. Beleza, vamos passar para a próxima aqui. A próxima eu vi que nem todos ainda conseguiram fazer, né? Por causa que tinha a questão que era para vocês assinalarem duas alternativas, só que no sistema não tinha colocado isso. Eu não sabia que o sistema ele impede que você assinale mais de uma, né? Então aí eu corrigi e alguns colocaram aqui. Então ele falava sobre luminosidade e saturação, né? Então falava para pedia para assinalar as duas corretas. Então, a primeira é a alternativa. Também chamada de valor, a luminosidade é a sensação provocada no olho humano pelos diferentes comprimentos de onda da luz visível, tá? Onde que está errada essa alternativa, tá? Quando eu Eu digo... errei. Não tem problema. Quando eu digo assim, ela é a sensação provocada no olho humano pelos diferentes comprimentos de onda da luz visível. Esses diferentes comprimentos, tá? Eles vão estar relacionados a matiz, tá? Esses diferentes comprimentos da onda, né? Que eu passei para vocês, ele vai estar relacionado à própria cor em si, né? Então, as diferentes ondas, quanto maiores ou quanto menores, elas vão diferenciar a cor. Tanto que eu até falei para vocês na aula passada do exemplo do ultravioleta, né? Que dentro das cores do espectro da luz branca, né? O violeta é a que tem a onda mais aberta, né? Tanto que a partir do momento quando a gente fala de ultravioleta, a gente já não consegue ver, porque é uma onda mais aberta ainda. Então, o comprimento da onda da luz visível ela está relacionada a matiz, tá bom? Aí tá aqui, ó. Também chamada de valor, a luminosidade é o grau de claridade ou obscuridade de uma cor. Sim, tá? Então, a luminosidade ela está relacionada ao grau de claridade ou obscuridade através da mistura com o branco ou com o preto. Aí o próximo aqui. Saturação é a soma de duas cores primárias. Isso daqui tá errada, ninguém respondeu ela, então tá suave. Aí a próxima. Saturação se relaciona com a pureza ou intensidade da cor, e as cores descritas como mais forte ou vívidas são aquelas denominadas saturadas. Sim, então as duas que estavam corretas, Ufa. tá? Seriam a segunda e a quarta alternativa. E por último, nenhuma das anteriores. E essa também está errada, né? A última alternativa é a segunda, a quarta. A grande maioria foi muito bem, aqui acertou bonitinha. Vamos para a última, que fala sobre a questão do acorde cromático. Tá?
Então, na do acorde cromático, eu pedia para vocês assinalarem a incorreta, tá? Não era correta, era incorreta. Então, ó, vamos lá. Primeira alternativa. Consiste em duas ou mais cores presentes em uma imagem. Essa estava correta, né? Para fazer um acorde cromático, a gente precisa de duas ou mais cores ali juntas, né? A próxima alternativa. A combinação de cores em um acorde cromático pode produzir efeitos sensoriais ao espectador. Essa afirmação está correta, então não é nossa alternativa, né? Nossa alternativa é buscando qual que é incorreta, tá bom? Aí a próxima é, independentemente do acorde inserido, uma cor individual não pode mudar o significado de uma imagem. Essa está errada, tá? É essa a Opa. resposta, né? Porque uma cor individualmente pode mudar, sim, o significado de uma imagem. Até utilizei o exemplo para vocês do vermelho e do rosa, que vai trazer a ideia de afeto no sentido de amor, né? Quando a gente substitui esse rosa por um roxo, ele já pode trazer a ideia de sexo ou de promiscuidade. Então, é uma cor que muda o acorde, ele pode sim, ele pode mudar o significado de uma imagem. Então, automaticamente, a próxima alternativa aqui, que seria, dependendo do acorde inserido, uma cor individualmente pode mudar o significado de uma imagem. Essa daqui, essa afirmação está correta. Então, não é essa alternativa que nós queremos. E, por último, as cores podem ter significados diferentes para quem as observa. Sim, a gente viu isso na aula passada, né? Que dependendo da sociedade, da cultura, as cores podem ter uma relação diferente, né? Então, essa afirmação também está correta. Então, não é essa a nossa resposta incorreta. A resposta incorreta sobre o acorde cromático é, independentemente do acorde inserido, uma cor individualmente não pode mudar o significado de uma imagem, tá bom? Seria a terceira alternativa aqui. Mas não todo vocês foram bem aqui. Sinto que, assim, se vocês fizeram sozinhos, né? Não sei se vocês ficaram trocando respostas aí, mas eu acredito que vocês fizeram cada um sozinho. Mas se fizeram, eu sinto que, pelo menos, acho que eu consegui mostrar o caminho das cores aí para vocês. Beleza, gente? Beleza. Hoje também, assim, depois da aula, eu vou colocar mais algumas questões, tá bom? Para vocês fazerem, assim, de fixação, que eu achei que é um bom exercício para eu, principalmente, saber se vocês estão acompanhando a disciplina. Beleza? Então, vamos retomar a disciplina mesmo agora, né? Deixa eu espelhar minha tela para vocês. Depois ensina a professora Luciana a mexer no Zoom. Estão vendo aqui o meu PowerPoint? Conseguem ver, gente? Conseguem? Sim. Ah, tá. Eu vou tentar deixar Ai, Matheus, bom dia. Bom dia. Ai, meu Deus. Vocês estão me ouvindo? Então, Vocês estão me ouvindo? Sim. Estamos te ouvindo. Bom dia, Matheus. Bom dia, meu querido. Ai. Então, vamos lá, gente. Ó, na semana passada, a gente parou falando da relação entre as cores, né? E essas relações, nós falamos sobre as análogas, as monocromáticas e as complementares, tá bom? Essas relações, elas podem entre si, essas relações entre as cores, podem criar uma harmonia, tá? O que é harmonia? Quando a gente fala essa palavra, quando algo é harmônico, o que é a harmonia em si? A harmonia, gente, nada mais é do que a combinação de elementos ligados por uma relação de pertinência, tá? Que produz uma sensação agradável. Então, nada mais é do que a harmonia entre as cores, é você fazer a combinação entre elas que seja
de forma agradável aos olhos. Lembrando que agradável é algo relativo, né? O que é agradável para uma pessoa pode não ser para outra, né? Mas, de certa forma, nós trabalhamos para que essas relações entre as cores sejam mais agradáveis na grande maioria dos casos, tá? E essas relações de harmonia, elas também podem ser análogas, monocromáticas ou complementares. Então, eu vou retomar aqui o que eu falei, o que eu já falei na semana passada, só para vocês entrarem no clima. Quando a gente fala de uma relação análoga, tá? Nós estamos falando de uma relação entre cores com um matiz próximo, tá? Matiz, ou seja, cores próximas. Deixa eu só abrir aqui um círculo cromático para a gente. Deixar aqui. Pronto. Se eu precisar, eu uso ele. Então, quando nós falamos de análogas, nós estamos falando de cores que têm o seu matiz próximo, tá bom? Então, são cores próximas. Aqui a gente tem o laranja, né? Mas esse laranja, ele vai até o vermelho e aqui ele vai até o amarelo. Ou seja, são cores próximas no círculo cromático, né? Essa é uma relação análoga, não é a mesma cor, tá? Nós temos várias cores diferentes aqui, porém, elas estão próximas. Certo? Tranquilo, né? Certo. Já Sim. quando a gente fala de monocromática, nós já não estamos falando de diversas cores, nós estamos falando de uma única matiz, né? Então, é uma única cor, só que o que vai mudar é a questão da saturação e da luminosidade. Então, eu tenho um exemplo aqui dessa relação monocromática do azul. Nós temos diversos tons de azul aqui, né? Diversas matizes diversas variações de uma mesma matiz, né? Então, ela pode ser mais clara, mais escura, mais intensa, mais saturada, menos saturada, né? Então, essa é uma relação monocromática. E aí, onde começa a complicar a coisa? Quando a gente está falando de relações complementares, tá? Relações complementares é quando as cores são opostas no círculo cromático, tá? Então, assim, se vocês tiverem uma dúvida, sempre vocês podem pegar um exemplo de um círculo cromático, pode pegar na internet mesmo, tá? Ou pegar um exemplo aqui mais completo, né, de um círculo cromático, né? E vocês vão reparar que as paletas de cores complementares, elas sempre são opostas, né? Então, de um lado nós temos o laranja, do outro nós temos aqui o azul, né? Um azul, um ciano, né? Até se nós pegarmos aqui como exemplo esse círculo cromático quase lúdico aqui, né? Parece de criança que eu peguei. Vocês veem que elas são cores que se relacionam de forma opostas, né? E essa relação oposta, ela é muito poderosa, tá bom, gente? Sempre que essa relação complementar, ela surgir, vocês podem perceber que elas são cores que vão se destacar muito, certo? Certo. Certo. Então, belezinha. Então, nós vamos começar aqui vendo dois exemplos que vocês já devem ter visto, tá? Que eu coloquei na pasta para vocês verem, mas a gente vai ver de novo aqui, né? Então, nós vamos ver primeiro aqui o exemplo do jogo aberto que eu coloquei para vocês. João não perde um programa desse. Nunca nem vi. Paulino. Opa! É o líder de audiência dos PF da vida, né? Dos botequinhos. Mentira que esse é o BBB. Não, BBB não. BBB é de noite. É na hora do almoço. É só a peãozada lá. Vendo esse circo aqui ao vivo. Bom, gente, vamos ver aqui essa vinheta de abertura do jogo aberto. Percebam como ela é bem harmônica, né, e bem agradável, né? Principalmente por causa dessa paleta que se relaciona de forma análoga das cores do verde, né? Então, vamos lá. Opa!
professor, Bem, ela é análoga porque ela vai do verde para amarelo? É porque ela tá muito próxima, ó. Deixa eu pegar aqui para bem, vocês é bem verem. degradê, né? Vai num Isso, degradê. meio Se você degradê, ó. for, Ó. ver quando troca pra bola de basquete, a bola de basquete é amarela, mas a bola de basquete é laranja. Ah, sim, né? Ah, Mas no grande todo, né? Se a gente pegar a hora da assinatura ali do programa mesmo, do logo, quando põe jogo aberto, a paleta é essa daqui, ó. Vocês percebem que é análogo, ó. Tá tudo dentro da mesma... Tá tudo muito próximo, né? São matizes muito próximas. Certo? certo. Agora a gente já vai ver um outro exemplo que já difere completamente, tá bom? Que é o do Esse eu vi tudo. American Horror Story. Deixa eu pegar aqui para vocês. Cadê minha pastinha? Aí tem o medo. Deixa eu só aumentar aqui. O tema é ótimo, a história foi muito horrível dessa temporada. Perceberam já como a relação de cores aqui ela se mudou da água para o vinho, assim, né? Super. Enquanto nós tínhamos aqui no jogo aberto uma relação de cores análogas, né? No American Horror Story, a gente já vai ver totalmente contrário, né? São as cores complementares, uma chocando com a outra, né? Vou pegar aqui a paleta de cores. Espera aí só um segundo. Nós temos aqui a paleta de cores, né? E vocês percebem já como a relação são complementares, porque são cores opostas, né? São cores opostas aqui trabalhando, né? Uhum. Enquanto no jogo aberto nós tínhamos, ó, todas aqui ainda estão dentro dessa matiz das cores frias, né? Do verde. Aqui a gente já vai ver totalmente complementar, uma oposta à outra. E mesmo que nós tenhamos cores que se destacam ali, a gente vai perceber que são sempre as complementares que acabam sendo a de maior destaque quando a gente vê as cenas na série, né? Na série não, perdão, na abertura, né? Enquanto a gente tem uma totalidade ali de tons pastéis aqui nesse bege aqui, nessa cor, sempre a gente vai ter o vermelho se destacando, né? Em contrapartida nós temos o verde também se destacando. Então, é uma relação de cores complementares, tá? É um jogo de uma hora uma tem mais destaque, outra hora outra tem, mas o que é o grande X da questão são essas cores antagonistas, uma a outra, né, opostas no círculo cromático, são elas que fazem esse jogo da relação complementar, né? E, de certa forma, acho que se eu pudesse deixar a inspiração, a minha análise vir a fundo, talvez o lado perturbador nessa abertura, além das imagens, além da forma como é feita ali em stop motion, ou a questão dos bonequinhos, eu acho que as cores também ajudam a influenciar esse ar meio perturbador dessa vinheta, assim, né? O que Super. vocês acham? Vocês acham que estou viajando aqui no que estou falando?
Não, Não, não. totalmente. Não, Até né? as cores que são mais vivas são totalmente opacas ou escuras. É, Sim. Professor, Oi? perdão. Fala. Pode-se dizer que o do Breaking Bad é a mesma coisa do jogo aberto? Breaking Bad. Peraí, deixa eu pegar ela aqui pra ver, porque eu lembro. Eu tô lembrando vagamente. É só a parte daquela. Fumacinha verde. Do fundinho verde, Tem né? a... Isso, tem a tabela Vamos ver periódica. aqui. Chupa, João. cala a boca, Alexandre. Que Friends o quê? Tá louco? Chaves é melhor que Friends. Vamos ver aqui. Piadinha, pão com ovo. É, sim. É isso mesmo. Eu tava só tentando lembrar se tinha mais alguma coisa que vinha. Ó, só uma coisa pra você ficar atento aqui, ó. A gente tem esse. É bem próximo do jogo aberto, realmente, ó. Se a gente pegar aqui como exemplo esses. Pegar como exemplo bem essa parte da assinatura do Breaking Bad, né? A gente vai ver os tons vindo todos análogos aqui. É isso mesmo. Uhum. Show. Então, gente, ó, continuando aqui, tá bom? Então, nós falamos sobre essa questão das harmonias, né, entre as cores, só que agora eu vou entrar num outro ponto, né, que é a questão do contraste. Às vezes, a harmonia, ela justamente é tão cativante através do contraste, né? Por exemplo, aqui no jogo aberto, né, nós não temos um contraste, né? É tudo análogo, é tudo próximo ali, as cores, né? Já no American Horror Story, nós temos diversos contrastes rolando aqui, né? Justamente esse ar perturbador vem através do contraste. Então, ó, gente, a primeira coisa que eu acho importante falar, eu gosto de falar definições das palavras, né? Para ficar fácil de entender, porque a gente às vezes fica repetindo o que é contraste, o que é contraste, mas o que é o contraste de verdade, assim, para tudo na vida, tá? O contraste nada mais é do que um grau marcante de diferença entre coisas da mesma natureza suscetíveis de comparação. Então, o que é o contraste? Ele é a diferença, né? É o que difere uma cor da outra aqui, o que fazem elas se divergirem, né? Pode ser a matiz, pode ser a saturação, pode ser a questão da luminosidade, enfim, mas esse contraste, tá, entre na relação das cores é o que pode criar a harmonia de certa forma, né? Então, dentro dessas harmonias de contrastes diversos, eu tenho algumas que eu separei para falar para vocês. A gente está me falando que falta 10 minutos aqui, então vou correr aqui. Então, dentro da harmonia cromática, nós temos diversos tipos de contrastes, né? Então, eu coloquei alguns para vocês aqui, né? No caso, nós temos o contraste entre cores puras. O que é o contraste entre cores puras, né? O próprio nome já diz, mas aqui a definição que eu coloquei diz respeito à combinação entre cores puras e vivas, ou seja, saturadas. Para se construir esse tipo de contraste, é necessário que se tenha pelo menos 3 cores distintas, e o efeito gerado a partir da combinação dos matizes utilizados é sempre multicolorido e potente, né? Então, nós vemos aqui realmente que nós temos 5 cores, né? 5 cores puras, porque ela vem no máximo da sua saturação e no seu mais nível de intensidade aqui, né? Cada uma você vê que está na extremidade do nosso círculo cromático, né? E são 5 cores puras, elas não são análogas, tá? Quer dizer, a relação entre todas elas não são análogas, tá? Por exemplo, o laranja ele é análogo ao amarelo, mas ele não é análogo ao verde, né? Ele não é análogo muito menos ao azul, né? Mas é uma relação entre cores puras, né? Que cria esse contraste colorido, né? Que nós temos, né? E estão conseguindo entender, gente? É que é meio confuso às Sim. vezes, porque
dentro de uma relação de contraste entre cores Sim. puras, nós temos análogos e nós temos complementares ainda, né? Mas, no todo, esse contraste entre cores puras, ele é justamente porque eles estão cada um individualmente na sua matiz específica e no seu grau máximo de intensidade, né? Obviamente, essa relação entre cores, né, entre cores puras, elas poderiam vir aqui mais próximo do centro e estarem mais claras as imagens, né, ficando de certa forma até mais pastéis, contanto que todas estivessem mais para dentro do círculo cromático, ainda seria um contraste entre cores puras, né? Tranquilo? Tranquilo. Então, Mas se o Tranquilo. laranja trocasse de... Professor, se o laranja trocasse de lugar com o rosa ali no começo, seria ali as três primeiras cores, elas seriam análogas? se o laranja aqui trocasse lugar, ele viesse para o rosa, Não, aqui, embaixo aqui, perdão. nos quadrados. Nos quadrados? Não, aqui os É. quadrados é só o posicionamento como que o software ele posiciona as cores, né? Ele não Tá. Opa, perdão. Ele não sou eu que escolho, né? Ele mesmo que posiciona. Tá? Entendi. Entendeu? Então aí, ó, nós vamos ter o contraste entre o claro e o escuro, tá bom? O contraste entre o claro e o escuro, se você for ver, é uma relação monocromática, né? Nós Sim. temos aqui vindo numa tonalidade só, né? E é basicamente uma relação de luminosidade. Então, ó, como eu coloquei aqui, o contraste tido como claro e escuro explora a luminosidade das cores, que podem ser escurecidas com o preto ou clareadas com o branco, né? Opa. Essa é a mais facinha de entender, né? Uhum. Aí nós vamos ter uma relação de contraste entre o quente e o frio, tá, gente? O quente e o frio, eu vou até colocar como que eu escrevi de novo aqui, ó. O contraste quente e frio pressupõe uma sensação de temperatura causada pelo impacto da combinação entre as cores. Sobre cores quentes e frias, tem-se que as cores quentes englobam os matizes com o predomínio de vermelho e amarelo, e as frias, aquelas que preponderam o azul, né? Então, aqui nós temos um contraste entre quente e frio, né? Vindo o vermelho, o amarelo, aqui seriam as nossas cores quentes, e nós temos aqui o azul e o magenta sendo as nossas cores frias. Lembra quando a gente estava falando sobre o código cromático do verde, e nós falamos que o verde é o intermediário, né? É ele que fica Aham. no meio. Aqui, Sim. esse exemplo também está bem claro, né? Aqui, ele está bem dividindo tudo. E aqui, gente, agora onde começa a complicar um pouco, tá? Que é o contraste, os contrastes complementares atenuados, né? Mas, gente, ó, tá dando 4 minutos, eu vou encerrar essa reunião e já vou abrir outra, tá bom? Porque senão ela vai interromper bem no meio da explicação e não vai ser bacana isso, tá? Então eu tô encerrando Tá bom. essa e já mando o link para vocês da próxima, beleza? Beleza. Beleza. Aguenta aí. Ai, Camila, fica quieta.